Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sonho em Foco. Eu sou Valéria Giolo, psicóloga junguiana. Hoje eu vou trazer um tema para vocês muito legal. Eu recebi uma pergunta de um aluno meu, do meu curso de sonhos. Ele me perguntou assim: por que você gosta tanto de sonhos e por que sonhos é tão importante na prática junguiana? Bom, então eu vou começar respondendo por que eu gosto tanto de sonhos, né? Eu sempre digo que trabalhar com sonhos não é uma escolha estética, assim, não é algo teórico nem poético. O sonho é uma escolha clínica. E no meu caso também é uma escolha de vida, porque eu acredito muito, né, nesta ferramenta, no potencial que tem os sonhos dentro da clínica. Então eu gosto de trabalhar com sonhos, porque o sonho é o único lugar que a psique ela fala antes de pedir permissão. Ela é muito verdadeira no sonho, a psique. Então, no sonho, ela mostra aquilo que ainda a gente não conseguiu formular, aquilo que a gente ainda não admitiu, aquilo que a gente ainda não sustenta, ou aquilo que a gente não tocou dentro de nós. Porque é um lugar muito vivo, e ele é um lugar que está muito desperto. Então, tudo que vem no sonho, né, que tudo que a psique traz através do sonho, é algo muito legítimo da nossa psique. Então, é um território que ele é muito simbólico, mas ali não tem censura. Né? Ali, tudo que está ali é realmente transparente e legítimo, é sem racionalização, é sem filtro, e sem as nossas defesas. Então, este material dentro da clínica é um material incrível para a gente, não só para a gente, como para o nosso cliente também. Né? Então, talvez seja exatamente por isso que eu realmente me apaixonei por esta ferramenta. Eu realmente me apaixonei por esta linguagem, porque quando ela chega, né, quando o sonho, na verdade, o sonho é uma linguagem que atinge lugares que a nossa consciência ainda não chegou, né, que a gente ainda não alcançou. Então, é um material muito rico para se trabalhar. Na clínica, o sonho não é um enigma a ser decifrado, muito pelo contrário, né? Ele é um processo psíquico que está em ação mesmo, né? Ele está ali, ele é o ato, o sonho. E é uma tentativa da nossa psique dela autorregular aquilo que está em desordem. Então, uma das funções do sonho é a autorregulação da psique. Ele é uma compensação, uma forma de organizar aquilo que está caótico dentro dele, dentro da gente, aquilo que está unilateralizado, aquilo que a gente não acessou. Então, ele organiza, o sonho ele organiza esses movimentos dentro de nós. Por isso que eu falo que é sempre uma ferramenta extremamente potente. Então, é a direção antes da palavra, é o gesto antes da consciência. Então, o sonho ele é muito importante para nós, né, como ferramenta. A gente precisa trabalhar sonho toda a sessão? Óbvio que não. Não precisamos trabalhar sonhos todas as sessões. É o cliente que vai trazer essa demanda. De modo geral, eles gostam muito de trabalhar com sonhos, né? Sempre que eles sonham, eles vêm e compartilham com a gente. Mas não necessariamente a gente precisa trabalhar toda a sessão com sonho. A gente trabalha na medida em que o cliente traz esse material, esse conteúdo. Às vezes, um sonho, a gente fica dialogando, né, esse material, trabalhando com este material, mais de uma sessão, inclusive. Né? Ela rende bastante tempo de entendimento. Então, é muito bom você ter um recurso que é infinito, porque esse é um recurso infinito que a psique sempre vai, né, tá ali liberando, disponibilizando para a gente. E o Jung, ele entendeu isso profundamente. Né? O Jung não foi trabalhar, foi estudar sonhos só por curiosidade. Ele estudou porque ele percebeu que os sonhos, e através dos sonhos, né, que o inconsciente, ele conversa da maneira mais honesta possível com a gente. Então, quando ele vai e estuda e ele acessa, né, esse recurso, ele começa então a aprofundar e a trazer todo esse material para a prática clínica dele também. Então, foi nos sonhos dos pacientes deles e nos próprios sonhos dele, né, que os próprios o Jung teve, que ele viu a psique se movimentando, que ele entendeu esse movimento, que ele percebeu que o inconsciente ele prepara todo esse recurso, né, para que a consciência também consiga estruturar uma nova direção. Então, quando o Jung ele acessa isso, ele percebe a beleza deste processo. E o sonho, ele não explica nada, mas ele orienta. Né? O sonho, ele não diz o que a gente tem que fazer. O sonho, ele mostra onde está a atenção.
ele não prevê o futuro, mas ele revela, né, aquilo que já está tentando nascer, e no sentido direcional mesmo, né, da nossa psique. Ele não é premonitório necessariamente, porque a nossa psique ela já sabe, o inconsciente já sabe o que está acontecendo. Então ele vai trazendo como direção, né? Como uma forma de, olha, isso precisa vir à luz, isso precisa vir para a consciência, para que este indivíduo consiga fazer alguma coisa com este material, né? Ele consiga fazer alguma coisa com essas questões da própria vida. Então, isso é uma coisa bastante significativa. Então, na clínica, trabalhar com sonhos é trabalhar com aquilo que está vivo, né? É acompanhar nosso cliente na travessia que ele está fazendo. E de uma forma que ele acredita, né? Que aquilo que a psique está mostrando é exatamente o que ele precisa acessar, é exatamente aquilo que ele precisa conhecer, é exatamente aquilo que ele precisa saber, é o que precisa ser trabalhado, é para onde ele precisa olhar. A nossa psique, ela faz um movimento absolutamente preciso. Ela sempre nos leva para onde a gente precisa ir, sempre. E ela vai fazer isso de diferentes formas. E uma das formas potente, inclusive, que ela faz isso é através do sonho. Então, se tem algo lá em nós, né, que a gente precisa olhar, que a gente precisa acessar, que a gente precisa trabalhar, porque está gerando um sofrimento emocional, um sofrimento psicológico, que ela está nos adoecendo, seja emocionalmente ou fisicamente, a nossa psique ela vai forçar, né, o direcionamento para aquilo, ela vai nos levar para que a gente olhe para aquilo, porque eu só transformo o que eu sei, o que eu não sei eu não tenho como transformar. Então, se aquilo não está consciente para mim, a nossa psique ela vai nos direcionar, né, para aquilo, ela vai fazer consciente aquilo que eu preciso saber para promover uma elaboração desse conteúdo, né, e eu conseguir me entender com aquilo que está me adoecendo de alguma forma. E uma das ferramentas que ela utiliza é exatamente o sonho, né? Então, trabalhar com isso, né, trabalhar com sonhos na clínica é manter esse processo sempre vivo neste contexto. Então, é uma forma de condução, mas é sem invasão, é sem invadir, porque ela não invade, não é agressivo, não é a força, né? É de uma forma gentil e é de uma forma que a gente está sempre ampliando. Então, eu acessei um conteúdo e eu já fiz uma elaboração, eu vou acessar de novo, eu vou entrar em contato de novo e vou ampliar isso, eu vou, né, elaborar de uma forma ainda mais profunda, porque a gente sempre vai visitar os mesmos lugares ao longo do nosso processo. É normal, isso é comum, a gente vai revisitando e revisitando esses lugares dentro de nós. E toda vez que eu revisito este lugar, né, eu faço uma nova elaboração, né, eu faço um novo e um melhor entendimento sobre aquele conteúdo. E isso vai me permitindo o crescimento, vai me permitindo o desenvolvimento. Então, eu gosto, né, quando me perguntam por que você gosta tanto, né, dos sonhos, eu gosto por causa disso, porque para mim o sonho é a linguagem mais honesta do ser humano. É a linguagem mais honesta e é a linguagem mais profunda. Porque o sonho, ele não protege, ele não esconde aquilo que doeu, né? Mas ele mostra de uma forma gentil, ele mostra quando eu tenho recursos para lidar com aquilo, mesmo que doa, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja trabalhoso. Então, assim, aquilo que precisa retornar, aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa voltar, aquilo que precisa, né, aquilo que pede passagem, então pode vir através do sonho e é de uma forma absolutamente honesta. Então, trabalhar com sonhos é, de fato, ajudar nosso cliente a traduzir tudo isso dentro dele, a traduzir essa linguagem, a fazer esses entendimentos. E isso não vem com significados prontos. É por isso que não adianta as pessoas buscarem, né, significado de sonhos em livros ou na internet, porque isso não existe. A resposta está sempre dentro do indivíduo e só está lá. Só está dentro do indivíduo. Não existe respostas prontas ou respostas em outro lugar que não seja a própria pessoa, né? Então, esses significados, eles serão identificados, a pessoa ela vai saber que aquilo ah, né, está no caminho certo quando aquilo fizer sentido para ela. Então, fez sentido, ela vai
ela reconhece e ela consegue trabalhar e consegue elaborar. Então, os sonhos, eles são, é o diálogo mais profundo, é o diálogo mais íntimo, é o diálogo mais consistente entre o inconsciente e o ego. Ele é o mais legítimo que possa existir. Então, é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com sonho, e é por isso que sonho é de fato uma ferramenta importantíssima para nós, né, que trabalhamos, nós junguianos, tem outras abordagens também, mas para nós junguianos isso é importantíssimo, porque é uma linguagem absolutamente verdadeira, honesta, profunda, que gera bastante recurso, material e entendimento para o nosso cliente. Então, sou apaixonada mesmo por sonhos, trabalho muito, né, com isso na clínica, inclusive até para ajudar as pessoas a começarem a trabalhar com sonhos, no meu curso, eu desenvolvi um material, um protocolo que ajuda, né, um passo a passo, que orienta como a gente trabalhar com o sonho de uma forma segura, de uma forma ética, de uma forma respeitosa. É muito fácil de aplicar, é muito prático. A ideia não é, obviamente, você seguir, né, um checklist, a ideia é você ter um entendimento da estrutura do trabalho com os sonhos, e a partir do momento que você entendeu a estrutura, que você entendeu esse passo a passo, isso fica absolutamente automático na nossa cabeça. Então, a gente está lá trabalhando com o nosso cliente no dia a dia, com os sonhos, eu estou lá seguindo esse protocolo, essa estrutura organizada, né, para que eu, como profissional também, não me perca desse contexto e para que fique também bastante claro e objetivo para o próprio cliente fazer, né, essa viagem com o sonho dele. Então, esse protocolo é um protocolo interessante para quem está começando e é seguro, porque ele vai mostrando tudo que a gente tem que fazer, sem engessar, sem deixar rígido, porque o trabalhar na clínica junguiana não existe nada que é rígido ou fixo, né? Na clínica junguiana é uma clínica viva, uma clínica aberta. Então, esse protocolo, ele dá um direcionamento, ele mostra a estrutura, ele mostra para a gente o que a gente tem que fazer, e com o tempo a gente vai aplicando, a gente vai aprendendo a utilizar, isso fica automático na gente. Então, é um contexto absolutamente natural dessa relação do profissional com o nosso cliente no dia a dia ao trabalhar com sonhos. Então, esse protocolo eu tenho percebido, os meus alunos eles trazem muito esse feedback para mim, né, que ajudou muito o início do trabalho com os sonhos, né, como deixa tudo muito mais prático e muito mais seguro. Então, é muito gostoso trabalhar com ele. Então, para quem tem interesse, né, em conhecer um pouquinho mais sobre isso, me procura nas redes sociais, né? Em breve nós vamos ter um lançamento de mais um curso e que lá eu ensino a utilizar isso direitinho. Mas esse protocolo ele veio nesse contexto, veio na minha paixão pelos sonhos, desse entendimento do quanto é uma ferramenta absolutamente importante e necessária dentro da clínica e como utilizar isso de uma forma segura, ética, respeitosa, né, e prática no nosso dia a dia. Tá bem? Para você não perder mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e ative as notificações.